Oi, nós vamos tentar falar hoje um pouquinho sobre o Manual da Felicidade. Quando a gente compra um eletrodoméstico, normalmente vem junto um manualzinho e que também normalmente a gente não lê, só lê se deu algum problema. Me lembro quando nós trocamos no início a máquina de escrever pelo computador para digitar no computador, só o Word, que era para aprender, o Word era hoje em dia é online, mas era um manual de 630 páginas. Então a gente fica imaginando, se só para explicar o funcionamento de um programa é um manual de 630 páginas, imagina um manual para explicar e fazer essa coisa mais linda funcionar. Se nós tivéssemos o manual da felicidade da criança que nos chega, e a gente está aqui para fazer tipo uma propaganda, a gente brinca, né? Uma propaganda que foi lançado o Manual da Felicidade. Não foi esse ano até, fazem 2000 anos, que é o Evangelho. O Evangelho que Jesus, a mensagem que Jesus nos trouxe, Evangelho quer dizer assim, boa nova, sabe a boa novidade, sabe da última, né? É o código de viver bem. Quer viver numa boa, quer viver bem, está ali, passo a passo. Nós que ainda estamos tentando entender esse mecanismo. Nós vamos abordar aqui o trabalho de Allan Kardec, quando codificava a doutrina espírita, ele escreveu o Livro dos Espíritos. Depois ele percebeu que a maneira como as pessoas se encontravam, ou mesmo os espíritos, as pessoas que tinham desencarnado, se encontravam do outro lado da vida, não dependiam do que elas tinham feito, do que elas tinham conquistado, tanto como valores quanto conhecimento, mas sim o que elas tinham conquistado por dentro. A sua conquista interna os faziam estar com mais paz, com mais harmonia do que as conquistas externas. E ele se deparou com os conceitos de Jesus. E isso espantou ele foi o Evangelho de Jesus, pegou todos os conceitos morais e escreveu esse livro na codificação, que primeiramente se chamava Imitação ao Evangelho de acordo com a doutrina espírita, e depois passou a se chamar o Evangelho segundo o Espiritismo. E é fantástico, quem está habituado a estudar Kardec, é fantástico sempre a lucidez que ele tem em todos os seus trabalhos. E no Evangelho, ele não poderia deixar de menos a didática que ele tem. Os 4 primeiros capítulos do Evangelho, do nosso manual do usuário, é para situar o usuário. Então, primeiro a gente tem que se situar para depois entrar no Manual da Felicidade. Então, capítulo 1, básico. Não vim destruir a lei. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. O que quer dizer isso? Que existem leis. E nós estamos inseridos nessas leis. Nós vivemos dentro dessas leis. Então não adianta eu querer passear com o meu pai assim, e chamar um amigo, nós estamos aqui, porque ele não vai estar flutuando. Ele vai também estar com os pés no chão. Por quê? Por causa de uma lei chamada Lei da Gravidade, que Newton descobriu, a lei da gravitação universal. Se quiser ir além, Einstein depois descobre que depende da curvatura do espaço-tempo, que leva um corpo menor em direção a um corpo maior, mas são leis. E nós estamos mergulhados nessas leis, tanto as leis físicas como as leis chamadas morais, mas que são leis que funcionam também fisicamente dentro de nós. Então eu posso estar lá no 10º andar de um edifício, estou com pressa, o elevador estragou e eu quero descer, mas eu vejo que não tem ninguém naquele andar, eu aproveito que ninguém está vendo e desço pela janela. Do 10º andar de um edifício, o que vai acontecer? Vou me esborrachar, porque é uma lei, vou me esborrachar.
Então, aqueles pensamentozinhos que só nós sabemos, a gente não fala para ninguém, aquela mágoa, né? Aquela raiva que a gente quer matar, né? Aquela tristeza profunda de se matar, né? Aquela inveja, são mecanismos que vão mexer diretamente no nosso cérebro. O fato simples de eu pensar vai mexer no meu cérebro. E eu vou disparar todo um conjunto de neurotransmissores e hormônios que vou ficar mal. E aqui nós estamos tentando falar em felicidade, em estar bem. Isso não nos faz bem. Então, se não nos faz bem, a gente evita. A gente simplesmente deixa. E ele ainda diz mais, enquanto resta um único iota, um único ponto. Ele diz assim, puxa, será que ele está sendo muito radical, assim, muito duro? Não, não. A lei é de amor, não existe essa dureza. O que ele está nos falando? Em evolução. Enquanto tu estiver mais para o lado do macacoide, berrando, se perturbando e tendo descontrole da tua própria conquista, descontrole emocional das conquistas das tuas emoções, da tua capacidade de caminhar com calma, com lucidez, tu vai sofrer. E ele nos convida justamente os passos para que a gente se autoconquiste. Há diferença de evolução, por exemplo, né? Nessa figura aqui e nesta figura aqui, não precisa nem dizer. Nesta figura aqui e nesta figura aqui. Então depende de nós, isso é que é interessante, de nós percebermos que somos um ser da natureza. Como dizia Jesus, olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo e ser como eles, saborear a vida. Nós é que enchemos de exigências, de minhocas, que não há necessidade. Então a lei é a lei do amor. E o pai ama os filhos e quer que ele seja feliz. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Sócrates, que é espetacular, ele nos dizia, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para conquistar qualquer objeto. Tem vertigem, né? Perde o controle, como se estivesse bêbada, ébria. Por quê? Porque eu estou tentando me analisar através da matéria. Porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Vocês, nesse pequeno vídeo, já pode ver a minha franja. Né? Já foi. Tudo vai. Tudo se modifica. Tudo se altera, sempre para melhor. Né? Então, aquela casa que a gente sonha em ter, ou que a gente construiu e passa paninho, vai ficar assim. É o caminho. Toda a nossa cidade daqui, 100 mil anos, não vai existir um traço. Provavelmente vão ter outras coisas muito mais belas, muito mais ricas e inimagináveis até para nós agora. Os próprios planetas, as próprias estrelas, têm tempo de vida, as estrelas nascem, vivem e morrem. Tudo se transforma. Todo o processo é um processo de renovação para que o espírito dentro se renove. Então isso é lindo, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia, diz Paulo. E é aí que eu tenho que me centrar. Ao passo que quando contempla a sua própria essência, diz Sócrates, o que é a nossa própria essência? Espíritos eternos. O eu divino que somos, vós sois Deus. Nós somos um espírito eterno, momentaneamente encarnados. Então, quanto mais nós... Existe um momento que a gente tem conhecimento, existe um momento em que nós conscientizamos. Muitos de nós já conhecemos isso. Nós temos que conscientizar isso. Eu não sou o Rogério, eu sou um espírito momentaneamente nesse corpo que está se desmanchando. Mas eu estou construindo a minha eternidade. Dirige-se então ao que é puro, eterno, imortal. E sendo ela a alma dessa mesma natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa.
cessam então seus transviamentos, pois está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Então, meu reino não é deste mundo, é deste mundo. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Ele era um amorzão, né? Não se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, né? Tanta complexidade na Terra, mas é só uma escolinha. Calma, é o aprendizado. É como se a prova tivesse meio difícil, como se a aula tivesse meio difícil, mas eu estou aqui, o mestre, né, para te explicar. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós estamos numa dessas escolinhas, esse é o processo. Há 3 coisas no universo. A doutrina espírita nos coloca dessa forma, os espíritos nos colocam dessa forma. Deus, espírito e matéria. Deus nós só podemos sentir, né? Está muito além de qualquer capacidade imaginável a grandeza de todo o universo, a grandeza de Deus, criador de tudo isso, sustentador de tudo isso. Espírito nós estamos apalpando, agora a ciência começa a apalpar estudos, então a física já fala em dualidade, né? Que tem que haver uma consciência externa ao cérebro, não pode ser só o cérebro. Então estamos apalpando. Agora a matéria, a gente já sabe, não, matéria nós entendemos. Só que a matéria é gigantesca, né? Tanto para o infinitamente pequeno, que nós estamos tentando ver lá com os aceleradores de partículas, como com os telescópios, que olhamos para todos os lados e vemos cada vez galáxias, milhões, cada vez mais amplas e mais belas. Mas é interessante que, mesmo com todo esse potencial, nós ainda não temos aparelhos para detectar tudo. Então, nós, como não enxergamos a maioria das coisas, nós temos que o universo é composto 73% energia escura. A gente, física, quando a gente não entende, a gente dá um nome bonito. Ou seja, aqui está cheio de energia que nenhum aparelho consegue localizar. Então, se chama energia escura. E está cheio de matéria também que a gente não consegue ver. Se chama matéria escura. Tá, e o que a gente consegue ver? Só 4%. Tudo que nós conhecemos, vemos, calculamos, que se fala na física, na biologia, é só 4%. Olha que espetáculo a grandeza do cosmos. Então, se nós só conseguirmos detectar 4%, que dirá do espírito, que é muito mais ampla, que é apenas uma morada. E que morada? Aqui a gente pode ver o tamanho de algumas estrelas, Rigel, Canopus, Cruz, Aldebaran. Olha o tamanho do Sol. Imagina que nós não podemos nem imaginar um pôr do Sol de Gama Crucis, um pôr de Sol de Rigel, que daí não é de Sol, um pôr de Rigel, um nascer de Canopus, os mundos que devem habitar em volta assim. Nós não temos ideia disso. A gente gosta de fazer uma brincadeira, a gente, assim, às vezes a gente consegue tirar umas férias, vai para uma praiazinha. Eu acho que os espíritos mais elevados, não, vamos para Canopus, vamos para Rigel. Nós temos esse universo, essa universidade gigantesca, da qual nós estamos nessa pequena escolinha chamada Sol, temporariamente, mas indo para a escola cada vez mais belas. Então, não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do Pai. E nós estamos numa. E quanto mais nós aprendermos as lições, que é a conquista de nós mesmos, vivermos em paz, nós vamos galgando novas estrelas, novas escolas, novos patamares, que Emmanuel chama de a grandeza espiritual. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
que quando Nicodemos, que tinha uma afeição por Jesus, ele quis falar com ele porque ele sentiu que tinha algo especial em Jesus, ele era doutor da lei. Ele pergunta como poderia conversar com eles, disseram que eles estariam numa casinha de pescador em Cafarnaum. Ele vai lá durante a noite, bate na porta e o próprio mestre o recebe. E quando ele vê Jesus, ele diz assim: Senhor, sei pelo que dizes e o que fazes, que és o Filho de Deus. Então venho te perguntar, o que deve fazer um homem para atingir o reino dos céus? E Jesus, cheio de amor, responde: Nicodemos, em verdade vos digo, que ninguém atingirá o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos, que já era velhinho, pergunta assim: mas Senhor, como é que pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe? E Jesus diz: Nicodemos, o Espírito sopra, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, nós como espíritos eternos, nós falávamos. O que é do Espírito é do Espírito. O que é da carne é da carne. E ainda brinca com ele: então és doutor da lei, não conhece essas coisas? Ele está nos falando em reencarnação. Nós não vamos nos deter aqui agora em reencarnação, mas queríamos pegar só duas confusõezinhas que se vê muito sobre reencarnação. A primeira é a chamada lei de Talião, a segunda, a metempsicose. A lei de Talião confunde causa e efeito com olho por olho, dente por dente. E não é olho por olho, dente por dente. A gente dá aquele exemplo assim: vamos supor que nós tenhamos um tio muito rico, muito abastado, e o sobrinho está passando por um momento em que atrasou o salário, né? A esposa está doente, ele tem os filhos, e ele não tem para onde obter recursos, se lembra desse tio e vai no escritório do tio. Tio, desculpa lhe incomodar, né? Só vai sair a semana que vem meu salário, o senhor poderia me auxiliar só até a semana que vem? E esse tio preso, aquele monte de dinheiro, diz: não dá, porque acabou de chegar o meu carro importado e outra parte do dinheiro está aplicada. Não. Como é que esse sobrinho sai do escritório do tio? Com aqueles pensamentos amorosos, né? Tomara que morra infeliz, né? Porque é da natureza humana alguns fazerem isso. E se sabe já que a nossa mente atua em outras mentes. E esse tio recebe essa carga, mesmo não ouvindo, recebe esse mal-estar. Passa o dia com esse mal-estar, vai para casa com esse mal-estar, tenso. Os filhos, que deveriam ser música aos ouvidos, passam a ser barulho, ele já briga com todo mundo e vai para o escritório pensar como é que ele vai conseguir mais dinheiro, como é que ele vai... E passa uma vida nessa ânsia, nesse desespero, perdendo de saborear os entes amados, preso a essa coisa, e desencarna. Desencarna e sempre é recebido com amor. Claro que se ele prejudicou pessoas, vai se encontrar com essas pessoas, vai ter que resolver essa situação, às vezes complexa, mas no fim o amor vai envolvê-lo e vai dizer: o que houve? E ele vai estar lá assim: acho que não funcionei. Tá, quer tentar de novo? É a bênção da reencarnação. Diz: tá, mas então agora sem dinheiro. Então ele foi punido? Não. São escolhas que nós fazemos, porque sempre a lei é de amor. A lei nunca é de castigo, de dureza. É sempre melhor. Se vós, dizia Jesus, que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá Deus, que é todo amor, que está nos céus. Então, que sempre a gente perceba que a lei é de amor. E a metempsicose, porque a reencarnação sempre foi algo que não é uma coisa espírita, alguns às vezes acham que é espírita, mas não, é uma coisa universal. Os antigos já falavam, caldeus, babilônicos, indianos, chineses, egípcios, já falavam em reencarnação,
mas traziam essa ideia de que eu posso ir para frente ou se eu me desequilibrar eu volto, vou reencarnar num animal. E os espíritos, através da doutrina espírita, nos dizem que não. Aquilo que eu conquistei para sempre. A gente vai sempre somando e indo adiante. Mas eu coloquei aqui a figura de Platão, porque Platão tem uma frase muito curiosa. Era um grego, um sábio grego, discípulo de Sócrates, mas hoje só como todos estamos aprendendo em todas as épocas. Ele diz assim, se fores um homem bom, honrado, correto, reencarnarás, ele já falava em reencarnação, reencarnarás no corpo de um homem belo e inteligente. Mas se fores mau, reencarnará nos animais ou nas mulheres. Eles não eram nem um pouquinho machistas, né? Que horror, né? Que horror essa frase. Então tem dois horrores essa frase. A primeira é essa ideia de que a mulher teria alguma diferença do homem, e hoje se sabe que ambos são espíritos, nós somos espíritos, vemos ora como homem, ora como mulher, estamos trabalhando sensibilidades diferentes, né? Mas com igual potencial, né? Maravilhoso potencial. Até nós podemos ser todos, trazemos a polaridade interna oposta. Então, a mulher traz a polaridade masculina e ela deixou de ser aquela coisa fresca, vai quebrar minhas unhas, né? Bota uma roupa na pocinha para mim não me sujar. Não, a mulher agora ela é dinâmica, ela é ativa, ela trabalha, ela cuida do lar, ela tem uma riqueza gigantesca. E nós, homens, é que temos que começar a trabalhar de deixar de ser um machão e desenvolver a nossa polaridade feminina, sermos homens sensíveis para irmos caminhando para a plenitude. E o segundo grande erro é esse, de retornar para trás. Não. Isso é legal. Calma. É um outro processo para o Manual da Felicidade. Calma. Calma. Saboreie o dia de hoje e vai bem com calma. Porque o que tu conquistou, conquistou para sempre. Se tu conseguiu deixar de ser um pouquinho menos nervoso, é para sempre. Se tu conseguiu deixar de ser um pouquinho menos medroso, é para sempre. Se tu conseguiu ser um pouquinho mais alegre, é para sempre, porque a nossa conquista é eterna. Então, calma, vamos com calma, construindo a nós mesmos. A vida fica muito mais suave. Assim. Essa grandeza que somos chamados a nos tornar. E aí nós entramos, então, depois de situado o usuário nesses 4 primeiros capítulos, no Manual da Felicidade, que é quando o nosso amorzão subiu ao monte e deu o cântico à humanidade, o sermão da montanha. Onde ele diz, felizes aqueles que, e diz uma coisa, felizes aqueles que, e diz outra, felizes aqueles que. E é interessante que ele não diz assim, felizes aqueles que, porque depois de morrer, não, agora. Feliz é o Manual da Felicidade. Felizes aqueles que, em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. Desde agora nós podemos estar mais em paz, estar mais harmônicos, estarmos mais felizes, desde já. No Evangelho não está felizes aqueles que, mas é a mesma coisa, ele está escrito bem-aventurados, bem-aventurados isso, bem, que é a mesma coisa. E Kardec, como a gente colocou naquela sabedoria dele, naquela capacidade didática dele, ele pega a primeira bem-aventurança e coloca no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Eu acho que é a bem-aventurança mais complexa de se entender, porque a gente fica pensando assim, não, felizes os aflitos, não, alguma coisa está errada aí, né? Mas como ele está certo, nós vamos ter que entender aqui. Alguma coisa a gente não está entendendo. Seria semelhante a eu estar com uma dor de dente daquelas, assim, e aí eu ir no dentista, o dentista, que ótimo, que maravilha. Opa, tá me gozando. Eu estou com uma dor abdominal, vou no médico, me diz, que legal. Né? Diz, pô, pode me explicar, alguém está me gozando aqui. Né?
O dentista provavelmente diria assim, não, é que tu tem o dente, que é uma estrutura calcária, e ali dentro tem um nervinho. E alguma coisa está destruindo o teu dente. E aí o nervinho está avisando. Porque imagina, pessoal, se a gente não tivesse esse nervinho dentro dos dentes, seria uma maravilha, a gente não ia ter dor de dente. Na verdade, a gente não ia ter nem dente, né? Mas é perder e não ia notar. A dor abdominal é a mesma coisa, alguma coisa não está funcionando aí dentro. Senão tu morre, não fica nem sabendo do porquê. Então a dor é um aviso. De quê? De que está havendo uma destruição. Aonde? Na nossa estrutura física. Então eu estou cortando o pão e a faca chega perto do dedo, eu dou um pulo. Então a dor é um aviso de que está havendo uma destruição na minha estrutura física. Mas Jesus se referiu a uma dor mais ampla, mais profunda, a aflição. A aflição é um aviso. De quê? De que eu estou fazendo uma destruição. Aonde? Na minha estrutura consciencial. Ah, bom. Aí é grave. Melhor perder os dentes do que perder a minha consciência. Porque o que é a minha consciência? Essa vozinha que me fala o caminho que eu devo seguir. É não só o aprendizado dessa vida, como o aprendizado de todas as vidas que eu já tive. Toda a experiência milenar se manifesta sob a forma de consciência. Se nós quisermos ampliar isso, aí se aproveita nosso amigo espiritual, enfim, nos direcionando os passos para nós andarmos em harmonia e evitarmos a dor pelo aprendizado que nós já tivemos. Então, vamos supor assim, que a gente está numa vida lá e não tem a menor ideia do que é fogão a lenha, nunca viu fogão a lenha, e entra na casa de uma pessoa, a pessoa está fazendo chimia, a gente se apoia no fogão a lenha, assim, e aquilo está tinindo, e a gente puxa a mão, que é um chiclete, assim, um horror, uma experiência terrível. Né? Vamos passar meses cuidando da mão e tal. Crescemos, envelhecemos, morremos, né? Desencarnamos. Lá adiante nascemos de novo, estamos numa outra vida, nunca vimos fogão a lenha, não sabemos que é fogão a lenha. Aí entramos numa casa e olhamos aquela coisa e algo nos diz assim, tu lá e eu aqui. Esse algo me diz é a consciência. Quando a gente vai dar aquela olhada assim para aquela pessoa, para aquele ele, para aquela ela, assim, e algo me diz, não olha assim. Né? Vai queimar a mão de novo? Não come desse jeito. Né? Então a consciência nos mostra exatamente o caminho que nos leva à harmonia e não mais à dor. A chamada voz da consciência. E é interessante que nós temos todo um mecanismo belíssimo do cérebro, que se chama circuito de punição e recompensa, que trabalha exatamente com esse mecanismo. Então, quando eu tomo uma atitude errada, o Instituto Max Planck de Estudos do Cérebro da Alemanha, olha que legal o quanto a neurociência tem se aproximado do Evangelho. Eles descobriram que nós realizamos uma supressão de dopamina milionésimos de segundo após a decisão errada. O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que nos dá alegria, nos dá prazer. Mas quando nós erramos, o cérebro em milionésimos de segundo tira esse neurotransmissor. E aí nos dá o quê? A aflição. Que perfeito, né? Então, quando eu digo aquela coisa, logo em seguida eu digo, não devia ter dito isso. Não devia ter olhado assim. Essa aflição é justamente o aviso de que eu estou fazendo uma destruição na minha capacidade de elaborar minha caminhada de maneira saudável, minha capacidade de ser feliz. E claro, é interessante é isso, né? Essa aflição, ela é momentânea, a gente já pode parar e olhar, ou alguns de nós engolimos ela, né? E simplesmente tentamos ignorar, e aí chegamos no fim de semana cheio de aflição e tomamos uma gelada, né?
Aí o que a gente faz? A gente dopa o cérebro, esse mecanismo belíssimo, e não aprendemos. Ou nos enchemos de informação para cegar essa aflição e não aprendemos. E passamos uma vida com ansiedade, com aflição, perdendo a oportunidade de encontrarmos o nosso caminho pessoal. Cada um tem o seu caminho pessoal para ser feliz. Todos estamos aqui para a harmonia, para a felicidade. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados, né? De conhecimento, de compreensão, de percepção. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Porque se tu parar para perceber essa aflição, diz, eu estou rateando. E o lindo é que eu falei no circuito de punição, mas nós temos o circuito de recompensa. Sempre que nós tomamos uma atitude correta, o cérebro nos enche de dopamina. Então, quando nós voltamos para o caminho correto, nós voltamos para a alegria. Manual da felicidade, que Jesus já nos dizia lá atrás. Então, quando nós estivermos assim, para. Se estiver em casa, para, vai para o quarto, se tiver barulho em volta. Se estiver no trabalho, pede licença, vai no banheiro. Né? E chega lá e diz, Senhor, não estou bem. Não estou bem, eu estou com uma aflição, estou com um incômodo aqui. Né? E ele certamente vai dizer assim, mas quem sabe aquele pensamentozinho assim, aquele pensamentozinho assado, aquela postura, aquele olhar, a gente vai dizer, realmente, eu estava indo para o caminho errado, mas posso voltar para o caminho da harmonia. E eu me harmonizo. Porque quem está com Jesus está em paz. Quem não está em paz não está com Jesus. Capítulo 6, o Cristo Consolador, o nosso amorzão. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Que a beleza, né? A brandura, ou seja, calma, não esquenta a cabeça. E fica quietinho no teu cantinho, saboreia as coisas que tu tem. E acharei repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Nós é que não somos. Nós é que julgamos os outros de maneira extremamente dura e julgamos a nós também. Porque eu sou um animal. Não, tu é ser humano. Nós somos assim, nós estamos aprendendo. Nós, às vezes, somos super legais numa coisa e extremamente panacas em outras. E Deus nunca coloca em nossos ombros fardo mais pesado do que nós podemos carregar. Nós é que sobrecarregamos. Né? Sobrecarregamos, às vezes, querendo resolver o mundo. Não, resolve o teu lar. Resolve a tua vida. Se tu melhorar, Mahatma Gandhi dizia, quando um homem cai, toda a humanidade cai com ele. Mas quando um homem se eleva, toda a humanidade se eleva com ele. Então vamos nos elevar no cantinho em que nós nos encontramos. E nós certamente vamos estar colaborando com a elevação do todo. Pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. O que está nos ensinando? Simplicidade. Coisa boa quando a gente percebe a simplicidade dos meus julgamentos, a simplicidade dos meus pensamentos, da construção da minha caminhada. Vai ter tua vidinha com calma, tranquilo, quietinho no teu cantinho, como eu gosto de falar. Fénelon, aquele grande pensador francês, diz assim, que tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Saborear o que a gente tem. A gente quer mais, mas saboreia o que tu já tem.
que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Imagina que coisa boa, a gente tira um peso de estar querendo aparecer, não há necessidade. Esse é sempre rico, porque quando se olha para baixo de si, não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria necessidades ilusórias, quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida. Todos nós conhecemos alguém que a gente adora, né? Todos tivemos lá um avô querido, um pai querido, uma mãe, um amigo que a gente ama, né? Assim, imensamente querido. Então multiplica isso por 1.000.000, é Jesus. A gente normalmente tem Jesus aquela coisa séria, né? Mas não, se ele é amor, se ele é o nosso irmão mais velho, cheio de amor, ele é imensamente cheio de amor. E ele não era, ele é esse amor. E vibra por nós nesse amor. Então, que a gente sempre possa elevar o nosso pensamento a Jesus, elevando a esse ser imensamente cheio de amor e que só quer o nosso bem, que pode vibrar dentro de nós. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Que Jesus nos deu essa bela lição, lavando os pés dos discípulos, e o Pedro disse, não, tu não vai lavar meus pés. Ele disse assim, se eu não lavar os teus pés, tu não vai poder ser meu discípulo. Os meus discípulos estão aqui para servir a todos. O que ele está nos convidando? A mais profunda humildade, a mais profunda fraternidade, ou seja, somos todos iguais, irmãos, caminhando nessa escola. A humildade ela tem duas características, a humildade externa e a interna. A externa é assim, a gente está lá numa rodinha de amigos e aí diz assim, puxa, esse verão eu consegui tirar umas férias lá, tirei 10 dias em Santa Catarina, numa praiazinha de pescador, super bacana, tá ali conversando com os amigos. Aí eu tenho um que diz assim, ah, tu estavas lá? Eu estava em Búzios, depois fui para o sul da França. E a gente tem vontade de dizer, por que não ficou lá no sul da França? Ninguém gosta. Então, se a gente não gosta de pessoas assim, não sejamos assim. O Chico Xavier dizia assim, se tu não tem uma coisa boa para falar, fica de boquinha calada. Quem que é mais gostoso de conviver? Esse aqui ou esse aqui? Não precisa nem dizer. Existe também aqueles que sem querer, querem propagandear, mas acabam, né? Ah, nós distribuímos tantas peças de roupa, distribuímos tantas sopas. Fica quietinho. Não é agradável isso. E existe a humildade interna. A humildade interna está ligada a um processo extremamente natural, né? Que nós nos cocriamos. Desde pequenininho, nós nos espelhamos no pai, na mãe, na parelha, pai e mãe, né? Depois nos irmãos, e vamos nos montando a personalidade, nos cocriando. Isso vai vida fora, até velhinhos nós ainda estamos observando aquela pessoa e percebendo que aquilo é legal e vamos incorporando. Só que nesse mecanismo a gente incorpora coisas que não são legais sem querer, inconscientemente. Então tem pessoas que assistem novela, né, ainda, e aí assiste lá o rei do gado, a rainha das galinhas, eu gosto de brincar, e ele já fica todo muda a postura, muda a voz, ela já corta o cabelinho daquele jeito, né? E a gente fica imitando inconscientemente aquelas criaturas e sofrendo para parecer aquele corpo, aquela cara, aquele jeito. Às vezes a gente lê a vida de grandes pessoas como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, e queremos ser, mas nós não somos o Chico. A gente guarda os exemplos, mas sempre temos que perguntar, quem que eu sou? Quem que eu sou? Ah, eu sou o filho da dona Beltrano, do seu Ciclano. Coisa boa.
Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu não preciso parecer nada para ninguém, eu posso tirar essa carga dos meus ombros. Eu sou o fulaninho. Na verdade, eu sou esse serzinho da natureza, essa natureza belíssima, e desses serzinhos, eu sou o mais belo de todos, que é o ser humano, que aprende a amar, pensar, crescer. E todos somos filhos de Deus. Então, quer uma postura mais serena de saber assim, sou fulaninho, filho de Deus, tentando melhorar. E quem sabe até se puder colaborar com essa bela criação. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós só vamos falar 9 capítulos. Que é aquela ideia do regime, a gente vai fazer regime, né? Aí prepara aquele prato de alface, aí quando dá a garfada na alface e vai botar na boca, lembra daquela lasanha. Poxa, tu está fazendo um regime, vai pensar em lasanha, aí tu pensa naquela lasanha que tem mais queijo e tal, aí quando tu abre os olhos e olha para o prato, ah, capim, eu sou um infeliz. Claro que é infeliz. Está fazendo regime e pensando em lasanha. Né? A neurociência já tem nos mostrado claramente que cada vez que nós pensamos, nós disparamos todo o mecanismo neurotransmissor, todo o mecanismo hormonal que o nosso mestre já nos falava. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Porque eu já liberei todos os neurotransmissores, todas as excitações. Então, às vezes, a gente quer ter uma família legal, um casal legal, e ele sai ou ela sai, e olha um outro, né? E já começa a fazer fantasias e tal. Aí chega em casa e, capim! Mas por quê? Né? Vai ser infeliz. Então, se eu quero um relacionamento legal, eu vou seguir o meu pensamento, os meus desejos em função disso. Porque nós costumamos muito fazer fantasias. Aqui eu falei uma fantasia erótica, mas a gente tem fantasia assim, se passasse um aviãozinho e largasse uma bomba no Congresso. Né? Então a gente tem essas fantasias, a gente brinca com essas fantasias, mas para o nosso cérebro isso não é brincadeira. E quando a gente pensa uma coisa dela, ele já larga as catecolaminas, as adrenalina, noradrenalina, já ficamos duro, ansioso, já surge a aflição. A gente acha que a vida é um horror, né, que está tudo ruim, mas nós é que estamos criando toda a loucura na nossa cabeça. Então, bem-aventurados aqueles que conseguem perceber isso e trabalhar que nós construímos isso. Até porque também quando nós emitimos esse tipo de onda mental, nós recebemos, o André Luiz nos diz assim, quando nós pensamos, nosso pensamento parte de nós, e numa fração de segundo, retorna a nós, reforçado por todos os pensamentos afins. É a grande internet da vida é a nossa mente. Busca e acharás, dizia Jesus. Então, quando nós sintonizamos nesse processo, nós não só mexemos nos nossos mecanismos internos, como somos reforçados por todas as mentes afins. Então, quais são os meus desejos? O que eu estou desejando? O que eu estou pensando? De novo, voltando ao nosso manual da felicidade, bem-aventurados os que têm puro coração, porque sabem o que eu quero. Então, o que eu quero? Eu quero isso. Então, eu vou seguir isso. E aí eu sigo em paz. Capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Aqui eu gosto de contar rapidamente a passagem de vida do meu pai, um grande amor da minha vida. Ele vem de uma família tradicional de Porto Alegre, existem vários nomes
de ruas, avenidas. Ele tem uma rua em nome dele, ele já desencarnou, tem a rua no nome dele em Porto Alegre. Então, era uma criatura com uma estrutura familiar grande, ele teve muito estudo também, foi imenso na área dele. Então, ele tinha o que se chamava assim, de tradição, grana, poder, enfim. Mas era engenheirão ateu. Né? Embora uma pessoa maravilhosa, de uma dignidade, ele deixou para os filhos um exemplo de nobreza e de dignidade. Mas, principalmente, esse capítulo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, ele não conhecia. Nós somos 3 irmãos, então a gente saía para passar no fim de semana, aquelas coisas de criança no carro, atrás. Ele se virava, era um tapa-sol. Ficava todo mundo... E ele já ficava, por que com vocês não dá para passear? Não sei o quê. Voltava para casa, acabou o fim de semana. Ele explodia, né? Ele tinha muita tensão. Se ele estava no carro, uma pessoa nobre, né? Com cultura, com tudo, alguém fechasse ele, fizesse alguma coisa, ele já xingava, já ficava nervoso. E, claro, isso foi desencadeando nele uma série de desarmonias. A gente morou uma época em São Paulo e dirigia uma equipe de franceses, japoneses, da maior estação de tratamento de água do mundo, mas sempre com aquela explosão, né, porque ele queria sempre tudo correto. E aí ele começou a desenvolver diabetes, começou a desenvolver problema de colesterol, problema de pressão, que é o que a explosão, o estresse coloca em nós. Nós voltamos para Porto Alegre depois, ele passou a dar aula na PUC, se tornou diretor de departamento da engenharia na PUC. E na época eu estava para fazer vestibular, e até a gente brinca com isso, porque na hora de eu fazer vestibular ele foi bem aberto, ele disse assim, Rogério, tu pode escolher qualquer engenharia. Porque a gente era meio duro a coisa na época, década de 70, né? E aí, claro, eu fui para engenharia na PUC com ele. E ele era extremamente dedicado. Ele era um professor daqueles que, graças a Deus, na época eu compreendi isso. Ele dava aula e todos os dias terminava a aula e disse, puxa uma folhinha, vamos fazer um exercício, vale nota. Imagina, prova todos os dias. Os alunos queriam esguelar ele. Ele levava para casa, corrigia uma por uma dedicação assim infindável. Ele queria que os alunos aprendessem. E quando tinha a prova mensal mesmo, aí se ele pegasse um aluno colando, ele enlouquecia. Ele dava 0 para o aluno na hora. A próxima prova ele ia fazer na mesa dele lá na frente, ou ele botava mesas lá na frente para se tivesse mais de um que tivesse colado. A gente, quando está na faculdade, acha isso horrível, que a gente já se acha adulto, né? Então, é interessante, no início do semestre, a gente sempre se matriculava na cadeira e não sabia quem era o professor que ia pegar. E aí ele entrava na aula, sempre tinha um do meu lado que dizia assim, bah, não, peguei esse velho desgraçado, ralador, tomara que morra. Aí depois que falava, ele dizia assim, é meu pai. Ele disse, ah, não, mas diz que ele dá aula bem, que ele é legal, assim, ensina bem, né? Aí ficava aquela... Aí no decorrer, as pessoas já me conheciam e diziam, é filho do, não fala, né? Mas o legal disso é que, à medida que a faculdade foi andando, foram compreendendo, a maioria compreendia o quanto ele era dedicado, inúmeros alunos se formavam e depois procuravam ele. E ele, com maior carinho, com maior amor, ensinava como se fosse o aluninho lá da sala de aula, os engenheiros já, a fazerem e acertarem a sua caminhada. Olha o amor que ele tinha. Mas sempre com essa explosão, né? Essa incompreensão do bem-aventurados, os brandos e pacíficos. E nasceu minha filha, a segunda neta, no período de diferença de 1 mês e 20 dias. E ele, nesse período, ele tinha infartado, porque ele já estava com problemas de coração, justamente por essa pressão. Ele tinha infartado e estava na UTI do Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, isso. E com aquela junta médica, aquela coisa do poder, grana. E nasceu minha filha e disse assim, olha, não estão deixando a minha neta vir me visitar.
eu quero ver minha neta. E o médico disse assim, na época era assim, né? Olha, a gente não deixa um bebê recém-nascido entrar na UTI e tu não pode ir lá. E ele disse assim, não, mas ou ela vem aqui ou eu vou lá. Aquela coisa de poder, né? E o médico disse assim, nem ela vem aqui, nem tu vai lá, porque eu não te dou alta. Ele disse assim, então eu me dou alta. Tirou os aparelhos e assinou um termo de responsabilidade e saiu por conta própria do hospital. Foi lá, viu minha filha, pegou minha filha e logo em seguida morreu. A história é meio triste, né? Mas que marca perfeitamente, né? Ele hoje poderia ter conhecido as minhas outras filhas, eu tenho 3 filhas, tenho mais netos, né? Filhas da minha irmã também. Mas mostra uma confusão que a gente faz às vezes. A gente fica pensando assim, se eu tivesse poder, se eu tivesse uma família tradicional, se eu tivesse grana. Mas, na verdade, a felicidade não é deste mundo. É deste mundo. É interno. E aonde a gente tem que centrar a atenção não é nesse mundo. É neste mundo. Onde o usuário tem que olhar não é para este mundo, mas é para o mundo inteiro. Que é aí que nós construímos a nossa paz. A felicidade é da nossa construção interna. Capítulo 10, para encerrar. Amai os vossos inimigos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? E não subestime o inimigo, né? Às vezes a gente acha que é inferior, mas é um irmão com potenciais iguais, né? Mas eu acho linda essa frase que Emmanuel coloca. É possível que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando a maneira que tu é de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. É mais uma característica que Jesus nos ensinou de felicidade, que o Evangelho nos traz. Segue em paz. Se ele quer ficar enminhocando, é ele. Tu guarda a tua paz. Eu brinco, tá aquele domingo lindo, vamos sair, né? Então tá, eu vou dar uma caminhada. Segue em paz, sem guerrear ninguém. É aquela ideia, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Eu vou fazer uma palestra e alguém vem me dar um tapa. Aí eu ofereço a outra. Quando eu for fazer outra palestra, aquela pessoa me olha ali, já está ali na frente, ele gosta de apanhar, ele vem me dar um tapa, eu vou ter que oferecer a outra. Quando eu for fazer de novo a palestra, eu já vou olhar se o cara está lá, porque eu vou apanhar. Então não é isso, quando te tomar, ficar apanhando. Não, quando te baterem numa face, oferece a outra. Oferece a tua face interna. Se te bateu, alguma coisa tu tem. Então, desculpa. Eu jamais gostaria de fazer isso. Mostra a tua face de paz. Mostra a tua face de harmonia. Às vezes tu precisa mostrar até o teu silêncio, porque te batem com palavras e tu mostra o teu silêncio, mostrando que tu busca a paz. Às vezes não dá nem para se pedir desculpa, mas se mostra o teu lado de quem quer viver em harmonia com Jesus. Viver em paz. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade sigam todos os passos. Então, a gente tem que ter pena de que ainda está na posição de bater. Né? Ama. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados nos conflitos abertos. Essa passagem me lembra muito, essa é uma frase de Emmanuel, mas me lembra muito uma passagem do livro de Leon Tolstói, em que o príncipe Alberto está na Guerra e Paz, é o nome do livro, né? O príncipe Alberto está numa guerra e aquela espadas e tal, e ele é ferido e ele cai do cavalo e continua aquela guerra, aquela matança, mas ele caído no chão, na grama, ele olha para o céu e está aquele céu azul lindo, aquelas nuvens brancas, serenas passando, e diz, meu Deus, olha a serenidade, a beleza em torno de nós, e nós aqui nos matando. E a vida é assim.
A natureza sempre bela, serena, se renovando. A terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Olha que lindo isso. Nós é que fazemos o barulho. Então a gente tem que aprender a silenciar e coordenar essas emoções que estamos aprendendo. Viver de qualquer modo é tarefa de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E por fim, para encerrar, só por cima, amar ao próximo como a si mesmo. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a vida e se amar. A gente tem que se amar. E nós só poderemos amar o próximo como nos amamos. Amar sempre com Jesus. Era isso. Muito obrigado.